43. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 353. O início da transcendência. 7. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Não demorou muito para Levi concluir seu massacre. Ele olhou para a grande pilha de itens em seu depósito. Ele murmurou para si mesmo: ainda tenho mais um alvo. Qin. Ele foi à residência do presidente do Sindicato dos Executores, que é o território do mago oficial, Circus. Levi estava calmo. Ao passar pela loja da Torre Branca, viu que os aprendizes já haviam fechado a loja e caminhavam em direção ao porto com o Ini. Ele observou Ini e os outros partirem com uma expressão calma. Ele foi na direção oposta e disparou em direção à residência de Circus. Então, bateu as asas e se transformou em uma luz carmesim. Ele voou para o céu e se escondeu entre as nuvens. Ele olhou para o sindicato de segurança lá embaixo e estalou a língua. Seus tentáculos vermelhos sangue dançavam descontroladamente no vento forte que soprava alto no céu enquanto ele sibilava. Ele parecia extremamente demoníaco. Circus era o gerente do mercado dos magos de Blacksire e um mago do primeiro círculo da ilha Walisong. De acordo com as informações que Levi recebera, Circus era apenas um mago comum do primeiro círculo. Ele era insignificante comparado ao fantasma verde carteiro e ao mestre do jogo de fogo Kami. Levi conspirou: eu deveria aproveitar o caos causado pela maré de feras marinhas e fazer a ilha Canto da Baleia perder um mago oficial. Não me esqueci da rixa no Reino das Sombras. Na residência do presidente do sindicato dos policiais, Circus olhou para Qin com um sorriso. Circus comentou: muito bem. O povo da Torre Cinzenta deveria aprender com essa experiência. Durante esta crise, este tipo de organização bruxa que só pensa em si mesma está fadada a não conseguir sobreviver no mundo bruxo. Só podemos sobreviver à maré das feras marinhas nos unindo e enfrentando o inimigo juntos. Sim, Lord Circus. Aquelas pessoas da Torre Cinzenta são muito ignorantes, respondeu Qin. Circus disse: também estamos nos preparando para recuar. O mercado dos magos de Vela Negra pode ser abandonado daqui a 1 ou 2 anos. Vamos voltar para a ilha primeiro. A propósito, o assassino que matou Colo ainda não foi encontrado, certo? Perguntou Circus, lembrando-se de algo de repente. Temos tido dificuldades para fazer isso, meu senhor. Qin pareceu preocupado e continuou: estamos investigando há muito tempo, mas não encontramos nenhuma pista. Então esqueça. Você não precisa continuar investigando o caso, ordenou Circus. Qin assentiu, parecendo aliviado como se tivesse sido perdoado. Circus olhou para o sindicato de segurança. Ele havia acumulado muitos recursos no mercado de magos de Vela Negra nos últimos anos, o suficiente para se tornar um mago sênior do primeiro círculo. Portanto, se tudo corresse bem, ele nunca mais voltaria àquele lugar. Ele aproveitaria a maré das feras marinhas para cultivar em paz na ilha Canto da Baleia. Vamos, disse ele. Tudo bem, Lord Circus. Qin só conseguiu dar alguns passos para frente quando uma sombra sangrenta de repente desceu do céu como um falcão peregrino. Um estrondo alto pôde ser ouvido, e poeira encheu o ar. Uma figura alta e imponente desceu do céu, colidindo diretamente com o pequeno pátio de Circus. A aterrissagem destruiu inúmeras peças do piso e espalhou poeira. Tosse. Acho que pisei em um inseto. Em meio à poeira, a figura de Levi surgiu. Ele balançou a cabeça e olhou para o poço de meio metro de profundidade sob seus pés, onde uma pilha de carne e ossos havia se espalhado por toda parte. Qin estava morto. Circus entrou em pânico e pensou: que tipo de monstro é esse? Como ousa invadir a união de execução de Blacksire? Mesmo sendo um mago oficial, ele não conseguia dizer que tipo de monstro era aquele. Tinha largas asas de sangue, uma língua de cobra, ferozes escamas negras, um corpo em chamas, braços cobertos de gelo, costas altas e um par de pernas bizarras dobradas como um arco. No momento seguinte, o monstro se transformou em uma sombra sangrenta e avançou em direção a Circus, trazendo consigo uma tempestade sangrenta. Circus rapidamente usou escudo de água para se defender. Ao mesmo tempo, usou um feitiço do primeiro anel, flecha de peixe veleiro, para atacar o monstro. O monstro não se esquivou. A flecha do peixe veleiro explodiu no corpo do monstro. A fera saiu ilesa. O monstro avançou direto em direção a Circus. Ao mesmo tempo, videiras verdes surgiram sob os pés de Circus e o envolveram firmemente. Levi lançou o feitiço do primeiro anel das luvas verdes, amor das videiras verdes. Palma divina dourada giratória.
A invencível força giratória distorceu instantaneamente o escudo de água. Um momento depois, o escudo de água se estilhaçou. Levi agarrou o pescoço de Circus e apunhalou o toque vampiro no coração dele por trás. Com um leve beliscão, Circus morreu imediatamente. Seus olhos estavam cheios de medo e descrença, e ele morreu com os olhos arregalados. Olhando para Circus sem vida em suas mãos, Levi ficou atordoado. Ele é muito fraco. Levi inclinou a cabeça e ponderou, ele realmente morreu. Assim, do nada. Respiração dos Cavaleiros capítulo 354, 9 espadas douradas. Levi ficou atordoado. Não conseguiu conter um suspiro. Levi não lutava há muito tempo após avançar para o estado lendário bidimensional, e ainda não havia encontrado um inimigo decente. Inicialmente, ele queria ter uma boa luta com Circus. Quem imaginaria que Circus morreria ali mesmo? Levi sentiu pouca diferença entre matar Circus e um aprendiz de mago de alto nível. Ele se repreendeu, dizendo, definitivamente não é porque eu sou forte demais. Um mago de primeiro círculo comum é simplesmente fraco demais. Não posso me orgulhar. Em um romance Xianxia, eu teria simplesmente matado um novato no cultivo de Qi. Levi se avisou para ser paciente. Após libertar o inseto sagrado e deixá-lo devorar a alma de Circus, ele rapidamente recolheu os despojos de guerra. Em seguida, colocou o cadáver de Circus em sua bolsa de armazenamento e partiu. Circus tinha força mediana, e Levi não estava interessado em transformá-lo em um morto-vivo. No entanto, se não conseguisse encontrar um substituto melhor no futuro, Levi colocaria Circus na lista dos 7 generais da família dos mortos-vivos. Afinal, Circus era um mago oficial. A maré das feras marinhas estava prestes a começar. Circus era uma dádiva divina. Levi se perguntou que guloseimas ele tinha em sua bolsa de armazenamento. Depois que Levi chegou à Torre Cinzenta, ele deixou Leviatã no mar. Ele não conseguiu trazer aquele sujeito grandalhão para a terra. Quando a maré das feras marinhas chegasse, ele simplesmente deixaria o Leviatã se misturar ao inimigo. Com sua força, ele deveria ser capaz de se proteger da maré das feras marinhas. Quando Levi retornou à Torre Cinzenta, a irmã mais velha Unia e os outros ainda não haviam retornado. Levi planejou dar a Marlene os suprimentos da loja da Torre Branca e deixá-la distribuí-los. Não havia nada de valor entre os itens, então Levi não se interessou por eles. Levi explicou brevemente o que havia acontecido com Marlene e omitiu alguns detalhes que ele não queria que outros soubessem. Você matou Circus? Marlene perguntou surpresa. Levi sorriu e respondeu, sim, senhora. Ele enviou pessoas da Ilha Canto da Baleia para roubar nossa loja. Como a maré das feras marinhas está chegando, pensei que não seria estranho um mago oficial morrer durante esse período. Marlene riu. Ela disse, seu pirralho. Está tudo bem. Não se preocupe. Se algo acontecer, deixarei o mestre da torre cuidar disso. É hora mesmo de dar uma lição naquela gente da Ilha do Canto da Baleia. Pode ir embora. Levi retornou para sua casa no 9º andar da Torre Cinza. Mais tarde, Levi viu que a irmã Sênior Unia e os outros também haviam retornado. Ele não prestou atenção a outros assuntos. Abriu a bolsa de Circus e verificou seus pertences. Unia levou os outros aprendizes de bruxo para o 3º andar da Torre Branca após obter permissão da senhora Marlene. A senhora Marlene estava usando óculos e estudando uma antiga fórmula de poção que acabara de obter. Unia e os outros ficaram em silêncio na porta, com a cabeça baixa. Foi só quando a senhora Marlene largou o trabalho que Unia se pronunciou. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia estar chorando. Ela relatou, vovó Marlene, a loja da Torre Branca foi roubada pelo pessoal da Ilha da Canção da Baleia. Outro aprendiz comentou, sim, esses bandidos malditos são sem vergonha. Vovó Marlene, não podíamos deixar que a Torre Cinzenta fosse humilhada pela Baleia Ilha da Canção. Como magos, preferiríamos morrer defendendo a honra da torre. Todos os aprendizes contribuíram. Eles ficaram agitados e estavam prontos para começar uma guerra com os magos da Ilha da Canção da Baleia. A vovó Marlene olhou para aqueles pequenos companheiros tagarelas e sentiu dor de cabeça. Ela disse, desamparada, tudo bem. Voltem para seus respectivos quartos. Uma alma bondosa já enviou aqueles suprimentos de volta. Os aprendizes ficaram estupefatos. Eles tinham sido roubados há pouco tempo. Os invasores ainda deviam estar à solta. Como os suprimentos que haviam sido saqueados poderiam ser devolvidos? Winnie também tinha uma expressão estranha.
Ela tinha alguma ideia de quem era aquela pessoa, mas parecia implausível. Ela perguntou: Senhora Marlene, quem é essa alma gentil? A vovó Marlene balançou a cabeça com um sorriso e disse misteriosamente: Talvez no futuro você descubra. Ela então disse: Certo, vamos nos dispersar. Winnie, leve alguns aprendizes e ajude o Sr. Marco a preparar as defesas da ilha. Enquanto isso, providencie pessoas para reforçar a patrulha costeira. Aconselhe os mortais da cidade a se aproximarem da Torre Cinzenta. Quando a maré de feras marinhas chegar, ativarei o sistema de defesa da torre para proteger a todos. Preparem-se para a melhor forma. Temos uma batalha longa e feroz pela frente. Embora os outros aprendizes estivessem confusos, eles se lembraram da maré de feras marinhas que se aproximava e não perderam mais tempo. Seguiram os preparativos da vovó Marlene e foram para seus postos. No nono andar da Torre Cinzenta, Levi já havia terminado de contar os despojos de Circus. Sua colheita havia superado completamente suas expectativas. 3.800 pedras de éter. Isso estava além das expectativas de Levi. Embora Circus fosse extremamente fraco, ele estava ganhando muito dinheiro por meios sujos no mercado de magos de Blacksail. Como resultado, Levi agora tinha mais de 12.000 pedras de éter. Estou gerando mais renda, mesmo com o aumento das minhas despesas. Mesmo com tanto dinheiro, não consigo trocá-lo por materiais para a poção do Homem-Areia. De que adianta ter tanto dinheiro? Lamentou Levi, sorrindo amargamente. Sua riqueza atual era algo que poucos magos do primeiro círculo poderiam igualar. Além das pedras éter, havia também uma grande quantidade de materiais de fundição e pilhas de pequenas caixas organizadas ordenadamente na bolsa de armazenamento de Circus. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 355 9 espadas douradas. 2 Levi abriu as pequenas caixas e viu que todas continham ervas e poções preciosas. Ao lado das caixinhas, havia um diário. Levi olhou para ele e viu que fora escrito por Circus. Era um registro das pessoas que lhe haviam dado presentes. Uma erva da alma morta de 3 folhas, material de poção do primeiro círculo, no valor de 20 pedras de éter, presenteada por Olin da Loja Sombria. Poção de concentração, poção do primeiro círculo, no valor de 180 pedras de éter, presenteada por Hans Careco da Gangue Valenque da Rua Oeste. A lista era infinita. Levi leu e ficou impressionado. Circus colecionou tantas coisas ao longo de uma década enquanto era presidente do Sindicato de Fiscalização do Mercado de Magos de Blacksail. Levi ficou sem palavras. Ele aplaudiu Circus por sua capacidade de fazê-lo. A julgar pela lista de presentes recebidos por Circus, só os presentes nessas caixas valiam 4.000 pedras de éter. O item mais valioso era a poção de concentração. Não faltavam ervas boas entre os presentes. Algumas delas eram até materiais para refinar a poção do Homem-Areia. Infelizmente, ainda faltavam alguns ingredientes. Circo não era farmacêutico. Depois de obter esses materiais, não teve preço em vendê-los. Infelizmente, não viveu o suficiente para desfrutar de seus despojos. Levi pegou a poção de concentração, refinada por Greenwalter, farmacêutico registrado na Associação Farmacêutica. Refeitos. Auxilia na meditação e eleva o espírito. Levi pensou, esta poção de concentração também é uma poção suplementar de meditação de primeiro círculo. Seu efeito é semelhante ao da minha poção do Homem-Areia. Infelizmente, Circus não tinha receita. Caso contrário, eu poderia pesquisar mais a fundo. No entanto, Greenwalter não é farmacêutico desta região. Levi guardou a poção de concentração. Ele planejava vendê-la no futuro. Embora a poção fosse legalmente certificada pelos canais oficiais, Levi não a utilizou por precaução, pois ele próprio poderia fazer poções semelhantes. Esses presentes e as pedras de éter tornaram Circus mais rico do que a maioria dos magos do primeiro círculo. O próximo era um livro de feitiços. 3 feitiços estavam registrados nele, todos eles feitiços do primeiro anel. Os 3 feitiços eram flecha de peixe veleiro, escudo de água e prisão de água. Além de Ficha Roll, Levi já havia adquirido os outros 2. Fora isso, também havia algumas varinhas mágicas abandonadas. Não havia ferramentas de magia. Num canto, Levi encontrou uma carta náutica. Ele examinou o pergaminho. Ele murmurou, este é um mapa de uma parte do anel externo do mar sem fim. No pergaminho, Levi viu um vasto oceano e coordenadas. Algumas ilhas estavam marcadas nele. Esta é a Torre Cinzenta.
De acordo com o formato das ilhas desenhadas no mapa, Levi imediatamente encontrou a ilha onde a Torre Cinzenta estava localizada. Então, com base na localização da Torre Cinzenta, ele deduziu aproximadamente a localização da ilha Walisong, da brisa do mar suspirante e de outras ilhas. Um lugar no canto da carta náutica, longe da Torre Cinza, pegou a atenção de T. e V foi rotulado como o Labirinto da Falsete Perdida. O Labirinto do Fauno. Levi não se lembrava de tal termo. Seriam as ruínas de uma antiga organização de bruxos. Levi lembrou que há muito tempo, Nós o convidou para explorar as ruínas de uma antiga organização de bruxos, mas ele rejeitou o convite. Ele sempre achou que Nós estava mentindo para ele. Poderia haver ruínas antigas de magos que ainda não haviam sido descobertas por outros magos naquela região. As antigas ruínas dos magos eram como o reino das sombras. Para os magos, eram um enorme tesouro. Pode haver livros de feitiços antigos, artes de meditação, ervas antigas, ferramentas mágicas, poções e assim por diante nas ruínas. Claro que explorar as ruínas era um negócio arriscado. Havia mecanismos estranhos e perigosos, espíritos malignos, conjuntos bizarros e até mesmo algumas criaturas transcendentes ou fantoches de alquimia que haviam sido esquecidos nessas ruínas antigas. Levi se perguntou, será que o labirinto do fauno tem algo a ver com os deuses? Parece improvável. Segundo a compreensão de Levi, os verdadeiros deuses eram geralmente existências poderosas, como os 7 deuses ortodoxos do mundo astral. É claro que também havia algumas tribos e civilizações que consideravam poderosas criaturas transcendentes como seus totens de deuses. No entanto, deuses como esses eram abundantes. Até mesmo o grande rei macaco de gelo que Levi havia subjugado no mundo humano poderia ser considerado um deus das montanhas, até certo ponto. Ele decidiu, dizendo, vamos deixar isso de lado por enquanto. Quando eu estiver mais poderoso no futuro, posso ir lá e dar uma olhada. Então, guardou o mapa. Depois de contar seus despojos, Levi continuou a cultivar. Ainda levaria algum tempo até que a maré das feras marinhas chegasse. Foi um desafio para ele alcançar rapidamente avanços em sua técnica de respiração e artes de meditação. No entanto, ele estava prestes a atingir o nível 4 da Lâmina do Diabo Negro. Levi se tornaria mais poderoso com a Lâmina do Diabo Negro de nível 4. 4 poderosos magos das trevas do segundo círculo estavam reunidos no navio dos mortos-vivos no mar enevoado. Eles eram Melanda, a bruxa dos ossos da Floresta dos Ossos, Sarok, o mago sanguinário do Vórtice do Mar de Sangue, Elins, a bruxa-aranha do Covil da Aranha do Mar, e um poderoso mago nômade do segundo círculo, Pinós, o mago perdido. Floresta Óssea, Vórtice do Mar de Sangue e Covil da Aranha Marinha eram famosas organizações de bruxos das trevas na borda do anel externo. Como eram bons em se esconder, as sedes das organizações também eram bastante difíceis de encontrar. Os bruxos das trevas dessas organizações sempre estiveram à solta e ocasionalmente emergiam de seus esconderijos para causar estragos. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 356 9 Espadas Douradas 3 No entanto, após a ascensão da nave dos mortos-vivos, essas 3 organizações de bruxos das trevas gradualmente se tornaram inativas. Sob a liderança do mago do terceiro círculo Morpeus, os líderes dessas organizações de bruxos das trevas se uniram para tramar um plano. Quanto ao mago perdido, embora fosse apenas um mago comum do segundo círculo, ele dominava o conhecimento de matrizes poderosas. Há rumores de que ele herdou o conhecimento de matrizes de um antigo mago de matrizes. Magos de matrizes eram ainda mais raros do que farmacêuticos e artesãos de armas. A dificuldade e os recursos necessários para se tornar um mago de matrizes oficial eram ainda maiores do que os de farmacêuticos. Confiando em matrizes, ele escapou da perseguição dos executores da Torre Estelar muitas vezes. Certa vez, ele até derrotou alguém mais forte do que ele. Ele matou um executor, um mago sênior do segundo círculo, com uma matriz que ele mesmo montou. Portanto, como um feiticeiro de matrizes extremamente raro, Morpheus também o convidou para participar dessa operação. O demônio Alan riu sinistramente e disse, pessoal, acredito que Morpheus os informou, então eu, Alan, não vou perder mais tempo. Liderarei esta operação. Para não dispersarmos nossas forças e sermos derrotados pelo inimigo um por um, quero que todos trabalhem comigo. Nosso primeiro alvo é a Torre Cinzenta. Depois de destruirmos a Torre Cinzenta, continuaremos a destruir a próxima facção. No entanto, não temos pressa em agir ainda. Ainda precisamos esperar um pouco.
Estamos nas sombras agora, e a vantagem é nossa. Além disso, temos uma aliança com o clã do mar. Podemos deixar aqueles camaradas simplórios do clã do mar assumirem a liderança e enfraquecerem a força do inimigo. Quando o inimigo ficar sem munição e comida, podemos rapidamente desferir o golpe mortal. Em sua batalha anterior com a irmã, Demon Arlan ficou gravemente ferido. Desta vez, Arlan tinha a vantagem da maré da besta marinha, da habilidade de formação de hipnose e da ajuda dos outros 3 magos do segundo círculo. Com uma escalação dessas, Arlan certamente venceria. No mar, nuvens negras pairavam sobre a cidade, e uma tempestade a atingiu. O clima terrível tornou a atmosfera já deprimente ainda mais desmoralizante. A maré das feras marinhas estava se aproximando rapidamente. Os aprendizes e magos estavam todos preparados. Nas torres gêmeas, algumas runas mágicas podiam ser vistas vagamente piscando. Essas runas mágicas estavam todas conectadas para formar um conjunto complexo. Uma barreira azul podia ser vista vagamente cobrindo a área a menos de 1 quilômetro da Torre Cinza, formando uma barreira semicircular sobre ela. Runas cintilavam na superfície da barreira, e a luz fluía ao redor dela. Era muito místico. Este era o segundo círculo, o Blue Ocean Shelter. Foi o legado mais precioso deixado por Salman, o primeiro mestre da torre. Usando pedras de éter como combustível, ele extraiu o poder do elemento água do ambiente para formar uma poderosa barreira protetora contra os ataques inimigos. Este conjunto fazia parte das Torres Gêmeas. Naquela época, Salman tratava as Torres Gêmeas como se fossem suas, então ele naturalmente se esforçou muito para protegê-las. Dizia-se que Salman havia gasto dezenas de milhares de pedras de éter para contratar um mago da matriz para construir esta matriz. 2 magos do segundo círculo levaram meio ano para construí-la. O abrigo Oceano Azul só seria usado quando a Torre Cinzenta estivesse em grave perigo. Isso porque o conjunto consumiria mais de 100 pedras etéreas por dia. Com o tamanho da Torre Cinzenta, ela não resistiria por muito tempo. Se resistisse aos ataques e operasse com potência máxima, a quantidade de pedras etéreas consumida aumentaria exponencialmente. Essa matriz era suficiente para bloquear a maioria dos ataques mágicos do primeiro anel. Também podia bloquear ataques mágicos do segundo anel, mas não duraria muito, pois consumiria muitas pedras de éter. Os aprendizes observaram a enorme variedade com curiosidade. Era a primeira vez que viam tal cena e ficaram maravilhados. Dentro da Torre Branca, Marlene também observou a cena e se emocionou um pouco. Este conjunto foi usado pela última vez durante a guerra entre o segundo círculo magos da Torre Cinzenta e do navio morto-vivo. Se possível, Marlene nunca mais queria ver esse conjunto ativado. Ela olhou ao redor, dentro da barreira. Os mortais da ilha haviam montado tendas temporárias dentro dela. Eles seguiam as ordens dos magos, realizando o trabalho braçal e construindo fortificações simples. Embora essas construções fossem provavelmente inúteis contra as feras marinhas, era melhor do que nada. Alguns mortais ou cavaleiros fortes também se armaram e estavam prontos para lutar a qualquer momento. Os aprendizes de mago mantinham a ordem dentro do encantamento, e algumas pessoas estavam atentas à chegada do inimigo. Marco estava verificando cuidadosamente cada canto do conjunto para ver se havia algum ponto fraco. O Sr. Tim estava explicando aos aprendizes sobre os animais marinhos. No 9º andar da Torre Cinzenta, Levi abriu os olhos. Atrás dele, uma sombra negra de 5 metros de altura surgiu. A cabeça da sombra negra tocou o teto. Era o espírito maligno Azura das 9 Espadas. O atual Azura das 9 Espadas estava mais tangível do que antes. Sua figura também era mais alta, e suas 3 cabeças eram mais realistas. Em seus 6 braços, havia uma fita adicional que envolvia seus braços e corpo. Era como a faixa armilar de Neza. A fita dançava ao redor de seu corpo. Levi sentia que o Azura das 9 Espadas estava ainda mais poderoso agora. Ele poderia destruir as Torres Gêmeas com um único golpe. Isso fez Levi sorrir. Ele murmurou: minha lâmina negra do diabo atingiu o nível 4. Levi e lâmina do diabo negro, nível 4. 235-20.000, o nível 4 não era o limite da lâmina do diabo negro. Ele ainda poderia continuar refinando-o. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 357 9 Espadas Douradas 4 A lâmina negra do diabo era uma técnica que cultivava tanto o corpo físico quanto a força espiritual de Levi. Levi estimou que para chegar ao nível 5 da lâmina negra do diabo, ele primeiro precisava adquirir a força espiritual de um mago oficial.
Ele guardou a azura das 9 espadas. Ele vestiu seu manto e saiu da torre. Todos estavam ocupados se preparando para a maré das feras marinhas. Ele usou seus pontos para tirar uma folga, pois queria treinar em reclusão. Agora que a lâmina negra do diabo havia alcançado o nível 4, como membro da Torre Cinzenta, ele não podia simplesmente ficar sentado em seu quarto esperando. Ele precisava fazer alguma coisa. Um aprendiz de mago o cumprimentou assim que ele saiu da torre. Olá, irmão mais velho Levi. Olá, irmão mais novo. Levi sorriu e caminhou em direção à Torre Branca. A senhora Marlene tinha algo para discutir com ele. No terceiro andar da Torre Branca, Marlene viu Levi e disse, seu isolamento acabou? Senhora Marlene, o que a senhora precisa que eu faça agora? Perguntou Levi, assentindo. Vocês não precisam fazer nada ainda, disse Marlene. Nossa torre está atualmente carente de poder de combate de primeiro círculo. Você, Marco e Tim são os pilares da torre. Não devem desperdiçar energia nos estágios iniciais da maré de bestas marinhas. Vocês lutarão quando encontrarmos criaturas transcendentes de primeiro círculo que chegarem à costa. Vocês três têm apenas uma missão: impedir que as criaturas transcendentes de primeiro círculo ataquem a formação. É claro que eu também me juntarei à luta quando necessário. No entanto, preciso impedir que as criaturas transcendentes de segundo círculo e as pessoas do navio morto-vivo causem problemas. Então terei que contar com vocês. Tudo bem. Eu entendo, respondeu Levi. Marlene perguntou com um sorriso, como está? Você se sente confiante para lidar com criaturas transcendentes de primeiro círculo? Afinal, você é apenas um aprendiz de mago de alto nível. Será um pouco difícil para você lidar com criaturas transcendentes de primeiro círculo. A torre sempre o tratou como um mago de primeiro círculo. Nós o fizemos trabalhar demais. Depois que essa maré de feras marinhas acabar, pedirei ao mestre da torre que lhe dê algumas recompensas. Farei com que ele lhe dê pelo menos mais uma ferramenta de mago de primeiro círculo. Levi respondeu, não deve haver problema algum. Já lidei com o Leviatã antes. Criaturas transcendentes comuns de primeiro círculo não deveriam ser páreo para mim. A Torre Cinzenta acolheu uma criança do caos como eu e me tratou tão bem. É justo que eu demonstre minha gratidão à torre agora. Isso é bom. Se for muito difícil, não se esforce. Apenas se esconda no conjunto, disse Marlene. Certo. Certo, senhorita Marlene. Quanto tempo o abrigo Oceano Azul pode durar com as reservas na torre? Perguntou Levi. Marlene respondeu, se nenhuma criatura transcendente de primeiro círculo atacar a matriz e acelerar seu consumo, ela deve durar mais de 3 anos. No entanto, se houver interferência externa, a situação parece sombria. Tudo bem. Não deixarei nenhuma criatura transcendente de primeiro círculo se aproximar da matriz. Levi assentiu e saiu. Sua mensagem da cobra negra lhe permitiu sentir os movimentos das feras marinhas na costa próxima enquanto estava na Torre Cinzenta. Ele conseguia sentir tudo dentro da barreira com sua percepção avançada. Quando qualquer uma das criaturas transcendentes chegasse perto da barreira, ele as mataria com os métodos de um cavaleiro. Agora não era hora de reprimir suas forças. Ele precisava proteger sua vida primeiro. Já que Levi havia escolhido ficar para trás e lutar contra as feras marinhas com a Torre Cinzenta, ele faria sua parte seriamente. Como a tarefa que lhe foi atribuída era proteger o conjunto, Levi não perdeu tempo vagando por ali. Ele retornou ao 9º andar da Torre Cinzenta e usou o resto do tempo para cultivar suas técnicas de respiração. Para cultivar as artes da meditação, era preciso entrar em estado meditativo. Nesse estado, Levi era incapaz de sentir o mundo exterior. Mesmo que feras marinhas estivessem invadindo, Levi não saberia. Além disso, o mais cedo que ele poderia alcançar um avanço nas artes da meditação seria no ano que vem. Sem a bênção de Naga, as chances de Levi se tornar um mago oficial eram mínimas. Ele preferia se concentrar em coisas nas quais tinha confiança. Por isso, ele decidiu parar de treinar mago por enquanto e tentou aprender mais técnicas de respiração antes da maré das feras marinhas. E assim, Levi sentiu a situação lá fora enquanto cultivava técnicas de respiração em seu quarto. Entre as técnicas de respiração que ele estava cultivando, seu lótus vermelho nível 10 estava a 1/3 do caminho para o nível 11. O dragão corcunda estava no nível 9 e não estava longe do nível 10. O pássaro imortal ainda estava longe de atingir o nível 10, e a técnica de respiração da baleia negra também estava quase atingindo o nível 9. Além disso,
Levi também estava cultivando algumas técnicas de respiração superficial para quebrar limites. Levi se concentrou em atingir o nível 10 com a respiração do dragão corcunda, técnica o mais rápido possível para melhorar drasticamente sua resistência. O tempo voou e meio mês se passou. Ele ainda não havia avançado em suas técnicas de respiração. No entanto, estava se aproximando do nível 10 do dragão corcunda. Técnica de respiração. Levi foi forçado a parar de cultivar sua técnica de respiração. Ele sentiu que a baleia-rei dragão estava cantarolando um canto nervoso de baleia. Era o aviso da baleia-rei dragão de que um inimigo se aproximava da costa. Levi desceu imediatamente da torre. Irmão mais novo, Levi, o que houve? Perguntou Innie ao ver a expressão séria de Levi. Ela tinha a sensação de que a alma bondosa que a ajudara da última vez era Levi, mas não tinha provas. Na opinião de Innie, Levi era tímido e introvertido. Aparentemente, ele rejeitou o convite para fazer compras com ela, mas, pelas costas dela, a protegia silenciosamente e praticava boas ações anonimamente. Respiração dos Cavaleiros, capítulo 358, 9 espadas douradas. 5 Levi disse, tudo bem. Vou à praia dar uma volta. Vocês fiquem aqui e fiquem de olho. Por que eu não? Winnie queria ir com ele, mas Levi foi embora antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Sem escolha, Winnie continuou com seu próprio negócio. Levi se escondeu em algum lugar perto da costa. Com sua mensagem da cobra negra, ele conseguia sentir as auras de muitas feras marinhas desconhecidas se aproximando. Ele murmurou, a primeira onda de bestas marinhas já chegou, e há algumas bestas marinhas transcendentes de primeiro círculo entre elas. Essa enorme onda de bestas marinhas era realmente diferente. Era apenas a primeira onda, e bestas marinhas transcendentes do primeiro círculo já estavam escondidas ali. Normalmente, a primeira onda da maré de bestas marinhas não teria bestas marinhas de nível tão alto. Bestas marinhas mais fracas serviriam primeiro como bucha de canhão, esgotando as reservas e a força geral dos magos. Por fim, eles usariam as bestas marinhas do primeiro ao segundo círculo como trunfos para atacar a Torre dos Magos. Entretanto, as feras marinhas não se seguraram nessa onda. A situação é urgente. Devia informar a torre para que tomemos providências. Levi se virou e voltou. Ele entrou na torre e gritou, meu rei dragão baleia sente a maré de bestas marinhas se aproximando. Há bestas marinhas transcendentes de primeiro círculo entre elas. Preparem-se, pessoal. Muitas bestas marinhas podem chegar à terra e lutar. Não pensem que estarão seguros permanecendo na ilha. Imediatamente, o Sr. Marco e o Sr. Tim correram até lá. Levi, quantas bestas marinhas transcendentes do primeiro círculo existem? Perguntou Marco. Não tenho certeza, mas pode haver mais de um. Vamos nos preparar e matar as feras marinhas transcendentes do primeiro círculo antes que elas cheguem perto da barreira, disse Levi. Ok, vamos nos preparar para partir, disse Marco. Tim se virou e disse aos aprendizes, nós três seremos responsáveis por lidar com as feras marinhas transcendentes do primeiro círculo. Lembre-se de expulsar as feras marinhas de nível inferior que se aproximarem da formação. Professores, deixem-nos ir também. Podemos ajudar, disse o mago aprendiz de alto nível. Marco o rejeitou friamente, dizendo, você só vai nos atrasar se nos seguir. Levi é um cavaleiro lendário e forte o suficiente para se proteger. Você consegue fazer o mesmo? Consegue derrotar o rei dragão baleia de Levi? Defender esta torre também faz parte da nossa vitória. O aprendiz de mago de alto nível corou. Como um membro da elite entre os aprendizes de mago da Torre Cinzenta, ele originalmente queria usar a oportunidade para se exibir. Infelizmente, foi ridicularizado impiedosamente por Marco. Isso mesmo, irmão sênior. Vamos defender nossa casa, aconselharam os outros aprendizes. No final, sob os olhares invejosos e adoradores dos aprendizes, Levi e os dois professores seguiram em direção à costa com olhares determinados. A cerca de 16 quilômetros da Torre Cinzenta, um membro magro, azul e de 4 metros de altura do clã do mar estava montado nas costas de uma orca marinha do primeiro círculo. Ele tinha uma cabeça semelhante à de um polvo e tentáculos se contorcendo ao redor da boca. A parte inferior do corpo era composta por 8 tentáculos delgados que formavam seus membros. Cada tentáculo segurava uma faca de osso afiada. Ele era um guerreiro do clã dos moluscos. Era o espadachim sereia, Percival. Era a vanguarda da invasão da Torre Cinzenta. Os demônios marinhos de 8 pernas eram todos especialistas no uso de espadas.
Sua técnica da seita das 8 lâminas era soberba, e eles eram inigualáveis entre os do clã do mar. Como um dos espadachins mais experientes, Percival havia matado muitos humanos poderosos com a técnica da seita das 8 lâminas desde sua estreia. Afinal, os demônios marinhos de 8 pernas nasceram com grande flexibilidade e velocidade. Nenhum humano se comparava a eles em termos de número de armas que empunhavam. O pai de Percival era o rei da lâmina Vandro, um dos 4 grandes generais do clã do mar sob comando do Barão Mar Profundo, e era equivalente a um mago humano do segundo círculo. Ele disse a Percival para ter cuidado desta vez, pois ouvira falar de um cavaleiro lendário humano na Torre Cinzenta. Percival nunca deveria subestimar um cavaleiro lendário. Quando seu pai era jovem, ele quase perdeu a vida para um cavaleiro lendário. Embora esse cavaleiro lendário fosse uma mulher, sua esgrima extremamente violenta era capaz de separar as ondas do mar e dividir feras marinhas em duas. O pai de Percival ainda se lembrava dela vividamente. Percival zombou. Vou provar ao meu pai que não sou fraco. Este jovem e poderoso espadachim Serê estava pronto para usar sua técnica da seita das 8 lâminas para acabar com a vida do lendário cavaleiro. Enquanto o exército de milhares de feras marinhas, liderado por 3 feras marinhas transcendentes do primeiro círculo, avançava em direção à ilha, Percival sentou-se orgulhosamente nas costas da orca e observou tudo com olhos frios. De repente, ele viu 3 figuras na praia. Pareciam estar esperando há muito tempo. Na praia, a expressão do Sr. Marco era solene. Ele disse: aquele demônio marinho de 8 pernas é poderoso. Eu lidarei com ele sua montaria. Tim, você lidará com 2 das bestas marinhas transcendentes do primeiro círculo. Levi, você lidará com a outra. Levi assentiu em concordância. Sua detecção de aranha o alertou de que o demônio marinho de 8 pernas era uma grande ameaça. Isso significava que a força desse demônio marinho era equivalente à de um mago do primeiro círculo experiente. Era a primeira vez que Levi lutava contra o clã do mar, então ele não ousou ser descuidado. Ele precisava eliminar rapidamente essas resistências do primeiro círculo para aliviar a pressão sobre a formação da Torre Cinzenta atrás dele. Muitas feras marinhas saíram correndo da água quando chegaram à costa. Feras marinhas era um termo genérico usado por magos para se referir a tudo que vivia no mar sem fim. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 359 9 espadas douradas. 6 dentre essas feras marinhas, algumas não conseguiam sair do mar. Só podiam esperar na costa e cercar a ilha, cortando completamente as linhas de suprimento para a Torre Mágica. Algumas das feras marinhas correram para a praia. Seus corpos enormes e sua quantidade pareciam fazer a ilha tremer. Levi, Marco e os outros não tiveram escolha a não ser evitar essas feras marinhas temporariamente. Não podiam desperdiçar energia com eles. Precisavam lidar com seus alvos primeiro. Marco entoou um feitiço enquanto segurava uma varinha. Uma ferramenta mágica em forma de espada de cavaleiro cercava. Ele se envolveu diretamente em uma batalha feroz com Percival. Levi encontrou seu alvo, uma cobra marinha gigante de 18 metros de comprimento. Era uma besta marinha do primeiro círculo, uma cobra marinha de padrão azul. Esta fera marinha venenosa tinha 2 habilidades mágicas, barreira de névoa tóxica e broca de presa venenosa. Ele estalou a língua e atacou Levi assim que ele chegou à praia. Levi também sibilava com sua língua de cobra. Escamas negras cobriam todo o seu corpo e seu rosto estava feroz. Levi comentou: nada mal. O sangue de uma cobra transcendente de primeiro círculo pode ser usado como meu remédio secreto. Estrondo. A serpente marinha de padrão azul e Levi colidiram. A corcunda nas costas de Levi estava cheia de poder. A força terrível empurrou Levi e a serpente marinha para trás. A serpente marinha não esperava que Levi fosse tão poderoso. Ela ativou sua habilidade mágica que vinha carregando há muito tempo. Uma grande área de névoa venenosa envolveu Levi. Se um mago comum não estivesse preparado, a névoa venenosa corroeria seu corpo e o transformaria em pus. No entanto, um tridente voou da neblina no momento seguinte e perfurou o pescoço da serpente marinha de padrão azul. O corpo de Levi foi coberto pela luz da proteção dourada. As escamas negras em seu corpo se fecharam, selando seus 7 orifícios e bloqueando toda a névoa venenosa. Então, seu corpo avançou e agarrou um tridente no pescoço da serpente marinha de padrão azul. Um poder aterrorizante irrompeu, e o corpo de Levi continuou a se expandir. Ele ativou seu braço de gelo e corpo de chamas. Rasgar. Seguida por um som de dilaceramento,
A serpente marinha de padrão azul foi imediatamente dilacerada pelo tridente de Levi. Seus órgãos internos se espalharam por todo o chão, mas ela ainda não estava morta. Levi brandiu seu tridente e cortou a cobra marinha gigante em pedaços antes de guardá-los no depósito que havia preparado anteriormente. Os cadáveres das feras marinhas do primeiro círculo eram todos tesouros. Se não fosse pelo fato de as condições atuais não permitirem, Levi teria transformado essas feras marinhas em mortos-vivos. Depois de lidar rapidamente com a besta marinha do primeiro círculo, Levi notou que o Sr. Tim estava lutando contra duas bestas marinhas do primeiro círculo. Por enquanto, nenhum dos lados estava em vantagem. Ele não estava em perigo por enquanto. Por outro lado, o Sr. Marco, um veterano mago do primeiro círculo, estava prestes a perder para o espadachim de 8 pernas. O Sr. Marco suava profusamente. Ele nunca havia encontrado um inimigo tão poderoso desde que se tornara um veterano mago do primeiro círculo. Ele sentiu que, mesmo que usasse à força um feitiço de segundo anel, talvez não conseguisse lidar com o adversário. Este espadachim era muito forte. O espadachim era proficiente no uso de suas 8 facas de osso especialmente feitas. Muitos dos ataques mágicos do Sr. Marco foram destruídos. Além disso, os ataques do oponente davam muito trabalho para serem controlados. Aqueles tentáculos podiam se estender e contrair à vontade, dificultando a leitura dos movimentos do Sr. Marco. Não tenho escolha. Preciso usar um feitiço de segundo anel. Gostaria de saber como a matriz está se saindo. O Sr. Marco estava prestes a usar um feitiço de segundo anel, mas Percival não o deixou. Percival riu descontroladamente. Enquanto atacava, usou a linguagem comum dos magos e disse, zombeteiramente, eu não esperava que magos fossem tão fracos. Vocês não passam de um bando de fracotes diante da minha invencível técnica da seita das 8 lâminas. As 8 lâminas giraram, e Percival se transformou num redemoinho de lâminas. Ele rompeu as ondas e foi direto para Marco. Tim estava ambicioso e ansioso para correr para ajudar, mas agora estava ocupado com 2 feras marinhas e não podia fazer nada. Ele olhou para Levi, que lutava contra a serpente marinha há pouco. Esta já havia desaparecido há muito tempo. A ferramenta mágica de Marco voou, tentando resistir ao ataque do espadachim de 8 pernas. Com um estrondo, a ferramenta mágica foi lançada pelos ares, e as runas mágicas nela se apagaram. Estava quebrada. Marco estava em desespero. Começou a recitar um feitiço de segundo círculo quando uma mão enorme apareceu de repente e o agarrou, interrompendo-o com força. Estrondo. Acompanhado pelo som de metal colidindo, as 8 facas de osso do espadachim sereia pareciam ter atingido algo duro. Uma figura forte e robusta, segurando um tridente, bloqueou o ataque do espadachim sereia. A onda de choque estilhaçou as sólidas escamas negras do corpo de Levi, mas elas se regeneraram. De qual tribo você é? Por que bloqueou o meu ataque? Percival ficou confuso. O demônio marinho à sua frente tinha um corpo alto e costas imponentes. Estava coberto de escamas negras, e chamas o envolviam. Ele se apoiava em pés de pássaro, e seus braços de gelo azul gelo seguravam um tridente, a arma preferida dos especialistas do clã do mar. Percival pensou, por que este tridente parece tão familiar? Parece aquele que o barão perdeu. Percival não queria se dar ao luxo de pensar em tal absurdo. Sua expressão era solene enquanto brandia suas 8 facas de osso e atacava de forma imparável. Não importa de que clã você seja. Se ousar atrapalhar, você morrerá. Levi suspirou. Ele não esperava ser tão feio a ponto de os membros do clã do mar o tratarem como se fosse da sua própria espécie. Isso foi antes mesmo de ele usar suas asas de sangue e o toque vampírico. Como ser humano, isso foi simplesmente uma grande humilhação. Levi ficou furioso. Chamas furiosas queimavam seu corpo. Ele segurou o tridente na mão, e o poder do gelo e do fogo se formou sobre o tridente. Ele atacou o especialista do clã do mar. Respiração dos Cavaleiros capítulo 360, 9 espadas douradas. 7 técnica da seita das 8 lâminas, corte estelar octuplo. As 8 facas de osso de Percival pareciam se sobrepor, transformando-se em uma espada grande e aterrorizante que avançava em direção a Levi. Levi zombou. Atrás dele, o fantasma do Azura das 9 espadas apareceu de repente. Um espírito maligno negro de 4,5 metros de altura estava atrás dele. Tinha 3 cabeças e 6 braços, cada um segurando uma espada. Sua fita preta tremulava ao vento e tinha uma aura extraordinária, como se um deus tivesse descido.
O Asura das 9 espadas tinha a expressão compassiva do Buda, o sorriso maligno do Yaks e os olhos raivosos do Vajra. 81 lâminas negras apareceram ao redor do corpo do Asura das 9 espadas, zumbindo como espadas voadoras. Esgrima de Asura, retorno à origem. Ataque. Este foi o último movimento da lâmina negra do diabo que Levi desenvolveu após atingir o nível 4. As lâminas negras disparadas eram semelhantes às que já foram liberadas por Sem Nome. Estalo. Percival mal conseguiu bloquear a onda de ataques. O gás negro que conseguiu passar por suas defesas rompeu sua proteção de muco e penetrou em seu corpo mole, causando-lhe ferimentos instantâneos. Ao mesmo tempo, o Asura das 9 espadas brandiu 9 espadas longas pretas indestrutíveis e avançou em sua direção. Estrondo. O Asura das 9 espadas destruiu diretamente a espada larga de Percival. Percival exclamou, seita das 9 lâminas. A expressão de Percival mudou drasticamente. Ele achava que sua seita das 8 lâminas já era mais do que incrível, mas aquele monstro à sua frente tinha uma espada a mais que ele. Levi correu para a frente. Ele queria há muito tempo testar o poder da lâmina negra do diabo de nível 4. Agora era a oportunidade perfeita para isso. Diante do espírito maligno de 3 cabeças e 6 braços, Percival revelou um olhar determinado enquanto agitava seus 8 tentáculos em todas as direções. Técnica da seita das 8 lâminas, desilusão das 8 direções. Este foi o seu movimento mais forte. Até mesmo seu pai, um general do clã do mar, elogiou o movimento. Ele estava confiante de que conseguiria bloquear a espada daquele monstro de 3 cabeças e 6 braços. As 8 lâminas se lançaram, e a água do mar explodiu em todas as direções. Uma luz de lâminas que poderia destruir tudo se espalhou, ferindo muitas feras marinhas. O mar ficou coberto de sangue. Levi brandiu seu tridente e lançou o corte giratório dourado. O Asura das 9 espadas atrás dele fez o mesmo. A luz do corte giratório dourado iluminou-se como 9 estrelas nas 9 espadas. Este foi o segundo novo efeito que Levi desenvolveu depois que a lâmina do diabo negro atingiu o nível 4. Levi podia controlar o Asura das 9 espadas para executar a mesma habilidade de espada que ele. A forma das 9 espadas combinada com o corte giratório dourado. 9 espadas douradas. Estrondo. Percival foi arremessado pelo ataque da espada. 9 luzes perfuraram seu corpo e sua cabeça, sangrando. Essas 9 luzes perfuraram sua carne e agitaram seus órgãos. Era como se nunca fossem parar. A cena era bizarra. Horrorizado, Percival, gravemente ferido, sentou-se na urca e se preparou para escapar. No entanto, Levi havia liberado seu tentáculo carmesim e perfurado o coração de Percival, devorando seu sangue. Os olhos de Percival escureceram gradualmente, e sua aura vital começou a se dissipar. Ele morreu na hora. Um famoso espadachim do clã do mar havia caído. Levi imediatamente avançou e recolheu o cadáver de Percival. O corte giratório dourado também se dissipou. Levi retornou à sua forma original. Ele não danificou muito o cadáver do especialista do clã do mar porque queria transformá-lo em um morto-vivo. Essa pessoa era poderosa. Ele conseguia suprimir o Sr. Marco, o que significava que sua força era semelhante à de Khan e Carter. Ele poderia ser incluído nas fileiras dos 7 generais da família dos mortos-vivos. Com o casal de Trolls, Khan, Carter e este espadachim do clã do mar, Levi reuniu 5 membros para sua família dos 7 generais dos mortos-vivos. Levi retornou à costa. Marco tinha acabado de ajudar Tim a resolver a batalha ali. Uma das 2 feras marinhas do primeiro círculo viu que a situação não era boa e imediatamente correu de volta para o mar como uma orca. A outra foi morta na hora. Você está bem? O que aconteceu agora? Você fez especialização na Escola de Pensamento de Estudos de Modificação da Vida. Marco se lembrou da aparência assustadora de Levi agora há pouco. Ele se parecia muito com alguns bruxos da Escola de Pensamento da Vida. Essas pessoas gostavam de se transformarem em monstros aterrorizantes. Estou bem. É só um pequeno efeito colateral de ser um cavaleiro. Não se preocupe, não sou um monstro, garantiu Levi, sorrindo. Marco não disse nada. Tenha cuidado. Não deixe que poderes estranhos contaminem sua mente, alertou Tim. Ele e Marco não sabiam muito sobre cavaleiros lendários, então não perceberam que eles tinham características tão desumanas e extraordinárias. Preocupavam-se com Levi por boas intenções. Levi respondeu, anotado. Vamos até o conjunto. Gostaria de saber como está a situação por lá. Depois de dizer isso, Levi correu em direção às torres.
A primeira onda já estava sendo muito difícil de lidar. Essa maré de feras marinhas foi ainda mais difícil do que Levi imaginara. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.